pessoal, começando mais um Papo Easy. E hoje o Papo Easy promete, a gente vai atiçar aí todo mundo aí que o produto, a pessoa, a história é sensacional. Nós estamos, no nosso episódio de hoje, nós estamos com o Valdomiro. O Valdomiro também é um empreendedor conhecido por sua inquietude, inconformismo e que ele quis transformar o mercado de barrinhas de cereais para algo que realmente revolucionário. É uma pessoa muito presente, atuante aí no mercado, e hoje ele está conosco aqui para dividir um pouquinho do dia a dia, da história dele e principalmente, né, o que é ser gestor, empreendedor de um negócio num país como o nosso, hein? Valdomiro, prazerzaço, muito bom ter você conosco aqui. E o Papo Easy é isso, cara. A gente quer levar aí para o pessoal da indústria, da média empresa, da pequena indústria, um pouquinho de conhecimento, dividir aí o dia a dia. E, cara, ter você com a gente aqui só abrilhanta aí o nosso Papo Easy. Muito obrigado. Valeu, Christian. Obrigado pelo convite e obrigado pela introdução. É uma honra estar aqui com vocês e ser convidado. E estou super à disposição aqui para a gente bater esse bate-papo e fazer esse bate-papo e poder agregar aí na jornada dos empreendedores, tanto industriais como não industriais. Sempre a gente tem alguma coisa que a gente passou e pode encurtar, né? Nesse trajeto, quem sabe o próximo empreendedor não erre tanto assim como eu acabei errando, o que é comum na trajetória, mas é normal a gente olhar para quem está alguns passos na frente e pegar alguns hacks aí, algumas dicas. Então, estou aqui para isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E é isso, cara, é o tal do give back, né? Verdade. Cara, vamos trazendo um pouquinho de conhecimento, dividindo o sucesso, mas também as pedrinhas que a gente tropeça, né, cara? E, cara, e nós temos aqui uma meta bem audaciosa, né, cara? Tava olhando aqui no nosso material, a Pinat aí tem um objetivo de 115 milhões de unidades até 2030. Sim, E sim. como foi a primeira barrinha? Então, até para deixar ele um pouco mais correto, são 115 milhões de unidades em 2030. Né? Então não é a soma acumulada até lá, mas é no ano de 2030. E você sabe, assim, já vou voltar ali na tua pergunta, como é que foi a primeira, mas eu estava essa semana olhando a questão de planejamento e aí acabei achando o material de 2018. E em 2018 eu fiz uma pesquisa com o meu time e tinha planejado 5 anos para frente, e aí eu coloquei ali uma meta que a gente teria que ser 15 vezes maior em 2024. Então eu estava olhando ali 6 anos para frente. E aí quando eu achei esse material essa semana, eu falei, caraca, vou fazer essa conta, né? Porra, a gente vai fazer 16 vezes esse ano, o que a gente foi em 2017. Então eu projetei 15 vezes, 6 anos para frente. E a gente está fazendo agora 16 vezes. Parece até o brinco, a conta de mentiroso, né? Mas tá lá o material. Eu tenho gente que tá comigo até hoje lá, e aí chamei, falei, cara, venham ver isso aqui, porque é uma coisa muito legal, né? Mostra que planejamento com execução, por mais que eu me cobro muito na questão, já fui muito perfeccionista de buscar essa perfeição, e aí você se frustra, porque as coisas não saem perfeitas, né? E depois eu fui aprendendo o melhor feito do que o perfeito. Mas então, de certa forma, esses planejamentos e as checagens, eu poderia ter checado isso antes, né? Mas você tem outros indicadores que você vai checando e que você vê que desde lá, pequenininho, né? Em 2017 a gente era ainda bem pequeno, uma operação bem pequena, as coisas estão se encaixando, as peças estão se encaixando. E aí, indo para a tua pergunta, como é que foi a primeira barrinha? Então, desde a primeira barrinha, esse espírito ele já existia. Então, o espírito da projeção de ser uma empresa relevante. Então, não tinha um número tão claro, mas eu lembro muito bem que quando eu fiz o plano de negócio no Sebrae, tinha a imagem, tem a imagem, até hoje está guardado lá, de uma indústria da Nestlé. Né? Então, uma história que começou há poucos anos atrás, a gente fala aí, acho que são 100 e poucos anos no Brasil, ela tem 100 anos, né? Não sei ao certo quantos anos tem a Nestlé, mas não deve ter 200. Então, a gente está falando aí de 3 gerações, só 4 gerações para trás, é muito pouco, né? E olha o tamanho que é a maior indústria de alimento do mundo. Então a gente vê o impacto que uma pessoa consegue fazer a nível mundial, com um trabalho bem feito, com visão, né? E depois a execução. E aí desde o dia 1, de novo, vendendo a primeira barrinha, a visão sempre foi ser uma empresa relevante no setor. E o setor que a gente está é um setor de snacks, que são alimentos práticos, saudáveis. E aí, indo um pouco mais adiante nessa visão, é disruptar a indústria de alimento tradicional,
que faz, aí a gente chama da velha indústria. Então a velha indústria surgiu trazendo snacks para atender a necessidade de uma vida mais prática. Então as pessoas estavam vivendo mais fora de casa e tal, vieram os snacks. Depois se descobriu que esses snacks estavam atendendo essa questão da praticidade, mas fazendo mal para a saúde das pessoas, e começou a vir a indústria de alimentos saudáveis. A indústria de alimentos saudáveis atendendo com produto saudável, mas pouco gostoso ou muito ruim em sabor. E aí foi ali que eu encontrei esse gap. A indústria tradicional com muito sabor, mas fazendo muito mal para a saúde. A indústria do saudável fazendo muito bem para a saúde, atendendo a praticidade, mas com pouco sabor ou um produto muito ruim. E aí que a gente criou a solução da Pinat, que é unir. Então, vamos fazer um produto que seja muito gostoso, que seja saudável e que atenda a praticidade na vida das pessoas do dia a dia. Cara, mas foi assim uma necessidade que surgiu para você enquanto consumidor. Puxa, eu queria um lanche, eu tô fazendo aqui um exercício, eu quero fazer algo mais rápido, mas puto, o saudável não é tão saboroso. Como é que foi isso? Foi uma necessidade que você sentiu enquanto consumidor? Então, é interessante, né? Dá pra contar uma história bonita assim e ela é verdadeira, mas óbvio que por trás disso tem uma história muito mais pessoal, né? Que eu acho que entra a questão do empreendedorismo. Então, eu venho de uma família que é industrial há muitos anos, aí meu bisavô fundou a indústria e tal, meu avô, na verdade. Então eu nasci nesse ambiente. Então isso foi aquela coisa meio que não foi uma escolha, né? Então eu nasci e fui vivendo isso. Então as opções elas foram indo para esse caminho. E quando eu resolvi sair empreender com 26 anos, vou fazer 40 esse ano, então 14 anos atrás que eu saí da empresa do meu pai, falei, cara, eu vou fazer a minha jornada. Perfeito. Eu acabei indo para essa parte eu queria ter uma marca e industrializar, né? E aí o caminho natural, como eu vinha dali de medicamento homeopático, que tem essa visão mais de saudabilidade, uma visão mais holística da coisa, e não é remédio, né? Assim, é remédio, mas não a alopatia. E também já tinha um estilo de vida, o meu pai sempre malhou, então esse contexto estava na minha vida, né? Estava dentro da família já. Exato, não foi uma coisa que eu olhei como uma oportunidade de negócio. Eu vivia esse negócio. Show. E quando eu saí, isso foi natural ir para esse caminho. Então eu fui procurar oportunidades dentro desse caminho. Então eu já funilei as minhas opções. E aí dentro desse caminho, naquela época, o que tinha de barrinha eram as barrinhas das velhas indústrias, né? A primeira barrinha de cereal é aqui do Paraná, e era o que tinha só na prateleira. E aí a gente já como consumidor já não consumia aqueles produtos há muito tempo. Então se comprava barrinha saudável naquela época, com aporte de proteína, etc., em loja de suplementos, no body shops. E assim, mesmo assim muito difíceis de encontrar. E aí, olhando essa oportunidade, mas sem muito... Eu tenho uma história que eu vim muito de baixo. Assim, debaixo da visão de execução da necessidade de pagar a conta do dia seguinte. E aí eu fui achando minhas soluções. Eu admiro muito a galera hoje em dia, né? Eu acho que aqui que tá os hacks também, que já sai com um planejamento muito melhor. Você economiza muito tempo, muito dinheiro, não quer dizer que não vai errar, né? Vai errar, com certeza, vai ter que aprender ali porque não tem um manual. Existem algumas técnicas, alguns caminhos, mas não tem um manual escrito. Mas eu fui de baixo e fui tendo que achar as soluções. Então ali nessa oportunidade, comendo barrinha, eu olhei e falei, putz, só tem barrinha da indústria, da velha indústria, a barrinha lá tem saudável, olhando esse movimento mundial das pessoas querendo comer melhor. E aí surgiu, falei, putz, então barrinha é uma oportunidade, né? Vamos lá. E nesse vamos lá, eu já estava sem grana nesse momento que eu fundei a Pinat, porque saindo da empresa do meu pai, a primeira empresa que eu abri, em 10 meses eu quebrei, né? Então, assim, se eu saí com 1, eu tinha quebrado com menos 10, né? Então, ela é uma conta elástica. Não quer dizer que a pessoa, vou abrir uma empresa, tenho 100 mil, vou fechar, perdi 100 mil. Não, você pode fechar perdendo 4 milhões, né? Mais ou menos o meu caso. Então, a conta é mais ou menos essa. Então, eu olhei nesse momento que eu estava ali sem grana e aí totalmente abalado emocionalmente, você fica muito abalado. Comento muito sobre isso porque, de novo, as pessoas falam do que deu certo, mas não dos perrengues que passaram, né? E eu sou uma pessoa que gosto de ler e saber ouvir e também de compartilhar. É um momento ali da vida da pessoa, do ser humano ali, que você pensa em tudo, né? Você fala, cara, não vai dar certo, o que eu faço da minha vida? Será que eu continuo com a minha vida? Então é um momento muito crítico. E nesse momento eu vejo que a pessoa ali tem duas opções. O tal do Day One. Você ficou muito sozinho, né? Muito sozinho. Porque as pessoas não querem gastar tempo com quem não teve sucesso e quem tá ralando e quem tem sonho. E normalmente também essas pessoas que
não deram certo e têm sonhos muito grandes, elas não estão convivendo também com pessoas que estão no espírito do sonho grande, elas estão convivendo com pessoas que não têm. Então essas pessoas realmente não entendem ela. Não entendem. E aí fica aquela coisa que o cara fica sozinho. Volta lá, vai na indústria lá da tua família, lá, né? Vai vender um negócio, pensa no final de semana, né? Trabalha só para viver e pensa no final de semana, que é o tradicional, né? Graças a Deus eu tenho uma inquietude, desde pequeno. Sofri muito por causa disso, dentro de casa, no colégio e tudo mais. Mas hoje eu agradeço. Eu nunca consegui me enquadrar, nunca consegui ficar sentado numa sala de aula, lendo um livro. Eu sempre tive curiosidade e para mim, até hoje em dia, assim, se eu pego um livro, leio um pedaço e para mim deu, eu já vou pegar outro e depois me interesso de novo, sabe? Eu não consigo seguir muito esses processos. Mas foi isso. Então eu acabei tendo essa fase de ter quebrado ali. E para mim hoje eu agradeço também, olhando para trás eu agradeço. No momento foi muito difícil. E aí disso surgiu a Pinati. Então a Pinati ela já surgiu mais preparada, porque ela surgiu sem dinheiro. Então era a única forma. E aí eu fui para o Sebrae, eu fiz um plano de negócio. E aí comecei, falei, vou ter que terceirizar, não tem como abrir uma mini fábrica. E aí comecei a procurar terceiristas. Nisso encontrei um em Campo Largo, que tinha um lote mínimo na época, tipo 25 mil reais. Eu não tinha esses 25 mil reais, nem crédito para isso. E achei uma outra história de um casal que fazia barrinha em casa, né? E aí achei no Jornal de Colombo. E aí no dia seguinte liguei para eles, fui até lá, peguei o primeiro seed money com meu irmão ali, que foi 200 reais. Fundei a empresa, comprei adesivo, comecei a colar adesivo nas barrinhas e saí vendendo no centro de Curitiba, nos hortifrutis. E a partir de então, 2013, outubro de 2013, eu comecei a seguir esse plano do Sebrae, comecei a me planejar. E para resumir assim um pouco a história, os dois principais pilares, eu comecei a cuidar não só do comercial, que é o meu tino, que é a venda, que é a negociação, é o que eu gosto de fazer, mas eu aprendi a cuidar de caixa também. Então, basicamente, essas as duas pernas que levaram a empresa nos primeiros anos aí, e até hoje, basicamente, eu olho muito para vendas e tesouraria. Cara, quer dizer que teu primeiro MVP, né, falando já nessa linguagem mais de tecnologia hoje, foi achar um casal, dividir um pouquinho o teu sonho com eles, ir lá, colocar tua marquinha, adesivar você mesmo e ir atrás de abrir canal para você. Então, quando você chegou no Sebrae para poder te apoiar, você já tinha uma ideia de produto, o mercado que você queria atuar. Então, você construiu em cima já de uma ideia que talvez a experiência anterior fez com que você, cara, não adianta desenvolver um negócio de dentro para fora. Vamos olhar para fora e vamos desenvolver em cima de uma necessidade. Isso, e aí sim era uma necessidade minha, que era algo que eu vivia, que era suplementação, que era comer uma barra saborosa com proteína e tudo mais. Aí essas histórias se encaixam, né? Eu não entrei nesse negócio porque eu era um não consumidor, um outsider total. Eu sou um outsider da indústria de alimentos. Sim. Mas eu vivia isso na minha vida. E aí foi natural eu buscar oportunidades dentro desse segmento, né? E como é que foi os primeiros feedbacks, assim, você começou a vender teu produto, o pessoal, ajusta isso aqui, faz aquilo lá, como é que foi? Já teve algum retorno ou já o que você começou a oferecer, o pessoal começou a entender e começou a procurar teu produto? Então, na verdade foi o contrário do que eu vivo hoje, né? O produto inicialmente ele não era tão gostoso e a gente também tinha um conceito que era muito nichado e a gente tinha que gastar muita saliva para vender. Então a gente ganhava na persistência, no esforço, exatamente. Era muito difícil vender. E aí, por quê? Porque eu estava muito focado inicialmente na saudabilidade e a questão do delicioso era secundário. Então, aquilo que eu falei lá da indústria, ela estava muito preocupada com saudabilidade e deixava o delicioso para terceiro, quarto plano. A gente já tinha tentado trazer isso para segundo plano, para deixar o produto mais gostoso, mas priorizando a saudabilidade. E aí a gente começou a entender que aquilo não estava dando certo. Eu passei ali 2014, 15, 16 e 17. 4 anos. 4 anos? Fazendo isso. E aí, assim, até entra agora um ponto que eu acho legal compartilhar. O duro de você estar muito aberto no início a muita ideia é que você acaba não tendo certeza de nada. Show. Eu vivi isso na minha primeira operação e nessa segunda eu já fui um pouco mais duro. Quem sabe eu tenha sido um pouco duro demais, porque eu demorei 4 anos,
Mas eu acho importante olhar para esse equilíbrio, porque qualquer pessoa que está começando um negócio, ainda mais quando a gente fala de produto que todo mundo consome, uma coisa é desenvolver um sistema que a pessoa não sabe como mexe ou como constrói, é difícil ela opinar. Produto, alimento, a gente consome. Então todo mundo quer dar uma opinião. E as opiniões são diversas. É assim, Cada um tem a sua. Exato, exato. Então assim, se isso aqui não fosse amarelo com cinza, se fosse amarelo com rosa, eu compraria. E aquilo me machucava no começo, porque não era uma verdade. Ele não compraria, ou não iria vender 10 vezes mais por causa disso. Aí, como você começa a ficar mais maduro, eu falava, beleza, então se eu fizer amarelo com rosa, você me compra o lote de 10 mil unidades? Não. Eu falei, não, então, vou seguir aqui na minha crença. Mas, obviamente, vinham muitas informações que estavam certas, e com o tempo, depois flexibilizando um pouco essa visão. O sabor foi uma delas? Exatamente, esse era o principal. E aí a gente começou a equalizar, né? E o ponto era, a gente não tinha amendoim nos nossos produtos. E eu queria convencer as pessoas de não comer o amendoim. Troco de nada, mas era o meu diferencial que eu tinha criado de mercado. Você tinha uma convicção, amendoim não. Não era convicção, era diferencial que eu tinha criado. Se todos têm amendoim, eu vou fazer 100. Mas não necessariamente que aquilo fosse positivo para o consumidor, tanto a nível sensorial quanto nutricional, não era isso. Era questão de diferenciação. Sim. Só que essa diferenciação ela prejudicava a venda do meu produto. O dia que eu descobri que amendoim, agora eu não vou lembrar o dado, mas é tipo assim, 90% da população brasileira come, e a castanha do caju lá e do Pará é 15%. Eu falei, putz, tô com a estratégia errada. E aí a gente adaptou, e no fim do dia foi aí em 2017 que nasceu a marca Pinati, porque a marca Pinati não é da fundação da empresa, a fundação da empresa é Super Saúde, em 2013. O nome composto, Super Saúde. Exato, é o nome composto, mas que nem era Super Saúde, tá? Super Saúde Nutricional, que é a nossa razão social. Aí virou Super Saúde Nutri, aí virou Super Saúde, e aí nasceu a Pinati em 2017. E aí, em 2021, a gente fez um turnaround ali depois de uma crise de pandemia. E aí, nessas crises, a gente começa a olhar e ver que cada vez mais, uma vez que você está determinado, você é resiliente, você está comprometido, você sai mais forte das crises. Então, aí veio a Pinati, eu fiz um turnaround na empresa, tudo virou Pinati, inclusive meu sobrenome. Verdade. Então, você pega no meu cartão, pega aí, você tá me chamando de Valdemiro Pinati, né? É isso. Esse é meu nome, não de nascimento, mas meu nome de desenvolvimento da indústria. Cara, você se batizou Pinati. Me batizei Pinati e inspirado pelo Carlos Wizard, que fez isso também no nome dele. E foi um momento também bem interessante, porque a pandemia chacoalhou muito o nosso segmento. Mas o mercado estava bombando. Mas não era o segmento de snacks. Ali foi feijão, papel higiênico, álcool, aquela coisa lá toda. E o supermercado tirou o orçamento de snacks. E aí, falando dentro dos snacks, o supermercado deixou muito porque as pessoas passaram a consumir mais. Então, o que elas passaram a consumir mais? Granola. Então, quantas vezes você come granola fora de casa? Nunca. Quando você foi para casa, quantas vezes você come granola? Muitas vezes. Pipoca, cookies. Então, quando eu olhei esse cenário, que aí também em pandemia você vê as coisas mais rápido, eu falei, cara, ferrou. A gente naquela época só tinha barra de castanha, que é essa aqui, ó. Essa é a linha aqui da barra. Essa aí é a original. Essa aqui é a linha da onde nasceu a Pinati. Show. Que é a linha de barras de castanhas, de nuts. E a gente só tinha isso aqui na pandemia. E aí, o que aconteceu? A galera foi para casa e esse não é um produto muito indulgente. Esse é um produto que se equaliza muito, da pessoa come uma maçã, come uma barrinha de castanha, você não fica com peso na consciência. Mas você não tem a indulgência que as pessoas buscavam nesse momento de pandemia. Pô, eu preciso me presentear, eu preciso comer uma pipoca, um cookie. Tô preso dentro de casa aqui, tem um negócio queijo, saboroso. Pão de queijo, você veja a venda de vinho explodiu. Sim. À noite eu preciso tomar uma taça de vinho, né? E aí, olhando para isso na pandemia, eu falei, cara, e graças a Deus, de novo, a gente saiu mais forte. Falei, cara, se vier mais uma pandemia com isso aqui, nós estamos ferrados. Nosso faturamento caiu 70%. 70%. E aí que eu fiz o turnaround, tudo virou Pinati e comprei a máquina para fazer os doces zero açúcar. E aí surgiu a linha de doces zero açúcar. Aqui está representando a Double Bar e a linha Sweet. Então, são produtos que trazem essa questão da indulgência, mas sem adição de açúcar. E isso as pessoas consumiam em casa. Porque falam, não, eu vou comer um snack que é indulgente, que me dá esse aconchego, mas também não engordo, porque as pessoas começaram a se preocupar. Isso aqui vai durar quanto tempo? Sim. Então também não posso comer produto da velha indústria todo dia, porque, né? E aí surgiu isso aqui, que foi uma baita alavanca pra gente.
E agora, já indo um pouco mais para frente, em 2023, a gente colocou o pé muito forte na linha proteica. Aí sim. Isso. Aí nós chegamos aí na... Double Whey e no Protein Cups, que é a nossa coroa. Esse produto aqui, o chocolate. Esse aqui. Esse produto é a coroa da Pinat, é o nosso cartão de visita, literalmente. Ele é o cartão de visita mesmo. Esse é um produto que a gente lançou no passado e que ele, desde então, é sucesso absoluto. Já tem indústria tentando copiar a gente no Brasil. Você vai me desculpar, cara, mas vou ter que experimentar. Eu ia te pedir pra você fazer isso aí. Vamos lá, por favor. Vou ter que experimentar isso aqui, cara. Olha só, ele vem até num formato que não é de barrinha. Não, ele é chocolate mesmo. Esse é chocolate. Você vai comer um chocolate proteico sem açúcar. A embalagem lembra até uma barrinha. A embalagem, a gente fez aqui a versão saudável de um chocolate muito famoso nos Estados Unidos, que é o Reese's. Até tem toda uma história por trás do produto. Mostra pra câmera aí, se puder, Cristiano, o recheio do produto. Olha aí, ó. Recheio cremoso, isso aí foi super difícil chegar. Provavelmente você não vai sentir o gosto de proteína, você não vai sentir o gosto de adoçante. E é um produto zero açúcar com 10 gramas de proteína. Ele não é muito doce, não é enjoativo, assim. Perfeito. Porque às vezes tem produtos bombom, algo mais tradicional, que ele é muito enjoativo porque ele é muito doce. Então, essa é uma inovação aí nossa e que está mexendo com a indústria, porque a gente elevou o nível daí de indulgência, o nível de sabor, que era aquilo que a gente estava falando, trazendo muito forte a saudabilidade. Então, de novo, sem açúcar, com 10 gramas de proteína. Você vê que o produto não tem lupa, né? Os alimentos entraram com lupa aí. Então, nenhum produto da Pinat tem lupa. A gente inclui também os celíacos aí para poder consumir o produto. Toda a fábrica é sem glúten. Então, não é uma fábrica para celíaco, mas é uma fábrica onde o celíaco também pode comer. Então, a gente tem muito essa visão de inclusão. Sabe? A gente não é e aí entra de novo o conceito da Pinat. A gente começou a olhar isso nos passados dos anos e a gente falou, cara, não adianta a gente fazer produto para o topo da pirâmide. Esse produto para o topo da pirâmide. Mas se olha a nossa linha hoje, a gente atende desde a base até o topo. Então, para fazer realmente uma diferença, inspirado na história da Nestlé, inspirado nas histórias de ser uma empresa realmente relevante, que é a nossa visão, a gente está atacando hoje em todos os níveis dessa pirâmide, em todos os níveis de classe social, para fazer uma mudança verdadeira de mercado. Então, quem quer comer saudável, um lanche, um snack, não precisa ser classe A, classe B, classe C. Pode encontrar algo de qualidade e ter uma alimentação saudável, né? Eu não tinha me atentado, realmente não tem essa questão de sódio, gordura, trans, excesso de açúcar, nada. Exato. E aí é isso mesmo. É qualquer classe social, porque a gente entende que para... tenho falado muito disso ultimamente também, que minha visão ela vai evoluindo, né? E aí eu tô começando a ver que a Pinat não é uma empresa, ela é um movimento, porque desde o começo a gente quer mudar mercado. Então a gente quer que realmente seja um movimento que através do produto a gente vai impactando na vida das pessoas, que elas vão comendo. E acontece muito da gente receber lá a pessoa, pô, mas então eu não preciso mais comer aquele produto que me faz mal, porque é tão gostoso quanto ou até mais. Sim. Pô, então você vê que você muda o mindset da pessoa e você passa a ser um movimento mesmo, e é nisso que a gente acredita. E é isso que a gente vem aplicando no varejo e olhando para todas as classes sociais para realmente fazer a diferença. Não, e assim, né? Pessoal, só para você entender o contexto, né? A gente estava se preparando aqui para poder gravar o episódio de hoje. O Valdomiro estava aqui cumprimentando, ele também conhece o pessoal aqui do Hub. O pessoal já, pô, tem barrinha, a barrinha tá aqui, sensacional, saborosa. Realmente impacta e aí quem come depois vai divulgando e vai, porque realmente é uma proposta diferenciada, né? Sim. Vai além do alimento. Mas olhando aqui, a gente estava comentando sobre mercado, potencial, pegando alguns dados aqui, vou ler porque são alguns números interessantes. O mercado alimentício do Brasil ultrapassou 1 trilhão de faturamento, representando 10,8% do PIB. Como que você enxerga teu espaço dentro desse cenário que é tão competitivo? Porque competir com produto saudável, de qualidade, com produto muito industrializado, não é simples. Não é simples e o varejo, né, a indústria de produto de consumo de alto giro é muito competitivo e a cadeia de distribuição é muito complexa. Muita gente não sabe,
mas você vende para um supermercado e o teu produto fica no estoque, não na prateleira. E a indústria que tem que pagar alguém em todas as lojas espalhadas pelo Brasil. Promotor. Para poder tirar do estoque e pôr na prateleira. Então, só aí é uma barreira de entrada gigantesca. E aí tem o segundo ponto, que também as pessoas não imaginam, e que eu ouvia muito no começo da minha história, quer dizer, sei lá, até ano retrasado ou passado, cada vez estou ouvindo menos agora porque a marca está tomando um corpo. Né? Os resultados começam a falar por si. Mas até então, você chega lá para vender o produto e o comprador fala, não tem espaço na prateleira. E aí, eu que sou pragmático, falava para o comprador, eu nunca vi um espaço na prateleira esperando um produto ser lançado. Sim. Eu nunca vi uma prateleira onde tem lá esperando o produto da Nestlé, esperando o produto, não. Então, assim, olha a guerra que é. Para você entrar, você precisa tirar alguém. E ninguém quer sair, obviamente. Né? E aí você fala lá que, sei lá, 95% da categoria, 90, 80, 70, na nossa um pouco menos, mas são grandes indústrias. E são caras muito fortes, que têm muito dinheiro. Então, olha a complexidade que é você tirar um cara desse. Você imagina você chegar lá para uma, sei lá, hoje uma Unilever, que é dona da Mãe Terra, você fala, vou diminuir teu espaço na prateleira porque o XYZ, porque a Pinat, porque tá lançando um produto. Isso é muito complicado. Cara, ninguém, né, vai aceitar isso. Então, essa é a guerra. A guerra é a barreira de entrada e depois a manutenção lá. Mas a gente tem conseguido fazer isso, de novo, de forma simplista, que é o tripé: saudabilidade, sabor e a acessibilidade ao produto, que é essa questão tanto de ser inclusivo quanto a questão de preço, permear as diferentes classes sociais. Então a gente acaba tendo soluções que a indústria tradicional, que já está começando a entrar no saudável, ou as do saudável, elas não têm. Então a gente procura criar realmente diferenciais, que é o que eu acredito, porque chegar lá e ser mais um é muito complicado. Você até convence 1, 2, 10 na fala, mas você não consegue fazer verão, você não vai conseguir realmente fazer uma mudança de mercado. Então hoje eu olho muito para essas alavancas. Não adianta eu ir lá vender ou 10 vendedores vender. Eu preciso ter algo que as pessoas queiram realmente ter, porque tem diferencial. É por aí. Cara, o mercado, a indústria alimentícia é uma indústria ainda bem tradicional. Como você vê a tecnologia apoiando e atuando dentro da indústria para poder te levar para uma condição melhor de planejamento, ou você ter uma visão de estoque um pouquinho melhorada? O que você usa, ou o que você imagina? Então, eu estava compartilhando com você, né, antes aqui do nosso bate-papo, e hoje a minha dor, eu acredito muito na tecnologia, apoiando todas essas áreas, e informação é muito importante, mais do que informação, até ter informação e tomar decisão. Sim. E executar, né? Eu vejo muito isso hoje, que às vezes você implementa ali uma etapa, você tem um KPI, mas ninguém faz nada com aquilo. Né? Inclusive, vejo a gente compartilhar em WhatsApp e ninguém, ou se abre, ninguém faz nada, né? Então vira ali um fantasma, que tem gente preenchendo e tal e não diz nada. Então, aí entra um pouco de cultura, que você estava comentando comigo, e eu concordo contigo. Então, é a ferramenta, mais o processo, mais a cultura, e aí você consegue implementar. Hoje é o meu desafio, Cristiano, é esse, é em trazer cada vez mais, como a nossa empresa vai crescendo 50% ano sobre ano, e ela está tomando tamanhos, né? Então, a gente, mas nosso planejamento é em 2 anos se tornar uma média indústria. A gente vai bater provavelmente 100 pessoas aí nos próximos meses e tal. Então você começa a sair de uma empresa lá de 2, virou 10, virou 20, e cada fase dessa, eu também fui estudando, ouvindo muita galera, diz que é adolescência ali, quando você está com 80, 70, e hoje a gente está vivendo essa adolescência, né? Então são várias dúvidas, né, de como aplicar a melhoria e que caminho seguir. Mas não tenho dúvida que a tecnologia, a informação, os processos é o caminho. A definição é quais tecnologias priorizar, porque eu também passei por isso lá atrás, de por buscar a perfeição, toda a solução eu queria implementar. E depois vi que, primeiro, isso é impossível, pelo prisma de tempo, mas não só isso. Foco. Quando você vai hoje, exatamente, avançando, as soluções não custam mais R$100. Então, você começa também a olhar para a parte orçamentária, né? Então, qual solução? Então, qual santo nós vamos vestir? Então, hoje, o ponto é esse, de que santo que a gente vai vestir para a próxima fase nossa, para poder crescer no que vem 50% de novo.
Então, mas de forma resumida, sim, acredito muito na tecnologia, no processo e nas informações para dar sustentabilidade daqui para frente, para descentralizar as coisas e fazer essa ramificação continuar acontecendo, né? Uma coisa que acontece assim com essa, você comparou, né, os ciclos de vidas de uma pessoa física parecido de uma pessoa jurídica, sai da pré-infância, infância, adolescência. Só que quando é a origem da empresa, o dono, o fundador, ele está muito presente. Ele está muito presente nas decisões, está presente no dia a dia. À medida que vai evoluindo, você vai criando setores. Então, aí você já tem um setor de operações, de fábrica, você já tem uma área de vendas, você já tem uma área financeira. E o risco é que essas áreas virem silos e subempresas dentro da mesma empresa, que o ótimo individual de cada uma dessas áreas não significa que seja o bom para a empresa como um todo. E aí fica muito mais uma questão desses KPIs que favorecem a área B em detrimento da área B, da área C, e aí fica as desconexões. E uma desconexão muito comum, que é o que a gente convive, é o comercial vendendo dinheiros e no final do dia tendo que entregar produto. E quando você não tem essa conexão entre dinheiros e produto, acontece de você ter situações do tipo: perdi venda tendo produto em estoque, ou por algum motivo minhas vendas acumulam muito para os últimos dias do mês. E nos primeiros dias do mês eu não tenho tanta venda. Por quê? Porque essas conexões entre vendas e operações, às vezes, elas ficam desassociadas. Operações começam a fazer aquilo que ele acha que tem que fazer, lote econômico, etc. E vender, cara, eu vou vender e depois produção que resolva poder entregar. Concordo. E hoje é a nossa realidade. Então hoje é o nosso desafio, essa integração das prioridades das áreas. Né? Então eu acabei fazendo um movimento lá em 2022 de criar as áreas e trazer os heads. Então hoje a gente tem lá um financeiro, um de controladoria, um industrial, um de operações, um comercial e um pesquisa e desenvolvimento. Então são 6, e um marketing, que eu trouxe no começo do ano. Então são 7. Segundo as teorias, eu não posso passar disso, porque 2 pizzas vai ficar pouco, né? Então, tô no limite ali desses heads, no sentido de quantidade. Mas aconteceu isso. No primeiro momento, em 22, em 23, eles melhoraram, obviamente, o nível ali do departamento. E aí, agora, a gente começa a ver que essas peças não estão se encaixando tão bem. O jogo não está acontecendo tão bem. Então, quando um está muito preocupado em atacar, o outro está muito preocupado em defender. E essa integração que eu tenho tentado agora trabalhar, o meu desafio do momento é esse. E essa integração, e aí definir quais são os KPIs, e aí, de novo, cada área com o seu KPI, que o outro nem olha, não diz muita coisa. Então, estou com consultoria lá também, sempre estou buscando informação, livro, consultoria. Voltei a ler a Gestão de Alta Performance do Andy Grove. E aí voltou a dar vários insights, livro que eu tinha lido, sei lá, uns 6 anos atrás. E são coisas, e aí você vê no Andy Grove ali, no Gestão de Alta Performance, que são coisas simples que funcionam. Então eu acredito cada vez mais na simplicidade mais executada. Tem que ser easy. Tem que ser isso, verdade, boa. Existem, no dia a dia a gente não consegue se perceber disso, porque às vezes onde termina uma, começa a outra, não é muito claro, mas tem 3 visões de planejamento. A gente tem um planejamento estratégico que está bem claro na Pinat, olha, em 2030 eu quero vender 115 milhões de unidades. Tá claro, é a minha visão. Eu vou chegar lá, eu tenho uma data e eu tenho uma medida. No dia a dia, eu tenho tantas vendas por dia, tantos mix de produto, eu quero acessar tais mercados. Entre o que eu estou vendendo no dia a dia, o que eu estou produzindo no dia a dia e aonde eu quero chegar, tem um layer do meio aqui que é a execução. Perfeito. Que é esse planejamento de médio para mais longo prazo, que é converter essa visão de uma maneira que esses teus objetivos estratégicos no tempo virem realidade. Só que isso não se conecta direto do macro, do estratégico para o dia a dia ali. Tem uma camada tática, e essa camada, se não tiver essa conexão, é igual o goleiro dando o balão para frente lá e tem que ter o trombador lá para poder fazer o gol, né? Verdade. Então, você falando, eu fui me enxergando. É mais ou menos o que a gente tem vivido.
Então, é o ponto que a gente está atacando agora para poder entregar o ano, que vai dar 40 e poucos por cento de crescimento, e ano que vem a gente projeta mais 40 e poucos, 50%. E assim, né, até 2030, e a gente tem uma meta ali mais curta de 2027. Uhum. Então, que já é desafiadora, e aí, quer dizer, todo ano e a gente está olhando. Então, esse BREG aí de 2030, ela tá ali numa prateleira, tá lá no fundinho da mente. O 2024 é todo dia, e o 2027 já está no nosso campo de visão, está escrito na minha parede, a gente olha todo dia e eu comento muito sobre isso. Quando a gente vai fazer o one-on-one, que eu vou dar treinamento, até usar o case que eu usei aí de 2017 para 2022, estou mostrando agora. Então, olha o que eu falo para vocês de 2027. Eu falei em 2017 de 2024 e está acontecendo. Uhum. Então, vai acontecer o 2027. Então, eu estou ali com o time olhando no tático para 2027, no operacional 2024 e no estratégico para 2030, né? É o balanço que eu faço durante o meu dia aí, dependendo das reuniões e tudo mais. E aquilo que a gente estava conversando antes, Valdomiro, mais do que o KPI, atender ou não, ou a ferramenta A, B ou C, o Excel, o RP, o que for, é a lógica. Porque, cara, tem uma. Não sei se você lembra, ou se você curte Fórmula 1, depois que o Ayrton Senna se foi, a gente acabou deixando de assistir, mas teve ali entre Barrichello e Massa, teve um período ainda que eu assistia. Teve um momento que saiu uma peça do carro do Barrichello e acertou o capacete do Massa. Lembro disso. E o Massa ficou fora, não pôde mais correr. Automaticamente pegaram o piloto de treino e botaram no banco da Ferrari porque estava doente o Massa. Cara, o Massa que estava disputando para ficar entre os principais pilotos do ano, entrou o cara que sentou no mesmo carro dele, a Ferrari não conseguia fechar grid. Cara, não lembro disso. A máquina era a mesma. Só que, cara, não é só a máquina, é o conjunto, pessoas, processos e ferramentas. Perfeito. Não adianta a gente ter a melhor ferramenta se as pessoas, primeiro, elas não veem importância naquilo, né? Por isso a tua visão de construir e que todas as pessoas saibam que a gente tem um objetivo de curto, médio e longo prazo. Tudo isso que a gente está fazendo, se não for para chegar nesse objetivo, é esforço que a gente está jogando fora. E usar as ferramentas, mas não muitas ferramentas, mas aquilo que realmente vai te levar para o caminho que você está buscando. Perfeito. É isso mesmo, concordo com você 100%, tem que estar tudo isso muito bem alinhado. Tenho falado bastante isso também. A gente tá bem. Eu gosto também desses bate-papos que você vai falando, pô, graças a Deus estou no caminho certo. Tem algumas coisas que você vai validando, né? Quando numa conversa você vai validando as coisas. Mas tenho falado muito. É melhor então não fazer. Se a gente não vai usar, então vamos lá, não vamos usar um indicador que seria importante. Se a gente não tem maturidade para usar, então é melhor nem fazer. Você vai gastar horas, e horas é dinheiro, né? É alguém que está pondo ali trabalho. Obviamente tem momentos que você não pode, na maior parte das vezes, falar isso. Você vai precisar falar, então, gente, vê que a gente vai precisar usar. Então, se a gente vai precisar usar, a gente já está pagando, então vamos implantar, vamos olhar para isso, me ajudem a criar esse processo. Mas por algumas vezes a gente fala, então, se não vai usar, então, cara, vamos ficar 3 meses. Foi o caso que eu estava comentando contigo do sistema RP. Eu quero ir para um sistema a nível mundial. Eu falei, bom, se a gente ainda não está aqui nesse nível, eu vou tomar a decisão de deixar um hold isso aí. Porque tô entendendo que a gente vai gastar, a gente vai andar com uma Ferrari e não vai nem fechar o grid. Não dá pra falar que a gente vai estar com massa, né? A gente não vai estar com Senna, então segura, deixa a Ferrari guardada aí que a gente daqui a pouco tira ela da garagem, né? E cara, todo mundo fala do sistema Toyota e, né, a casa Toyota, cara, a gente olha muito ali da questão do zero defeito, do zero estoque, mas a base de tudo isso, para poder ter o zero defeito e o zero estoque, é o nivelar, é cuidar das coisas básicas, é o dia a dia. E esse é o desafio do pequeno e do médio. Porque, cara, a gente vive muito em função de política, de momento, e às vezes eu estou nas discussões com alguns empresários, claro que tudo isso afeta, né? Mas se a gente deixar um pouquinho... se a gente deixar se levar por todas essas notícias, por tudo isso que acontece, cara, a gente senta e chora todo mundo aqui. Eu sento com você, você chora teus problemas. E aí, cara, acordar todo dia de manhã e dizer o seguinte, cara, eu quero mais redes, eu quero lutar pelo espaço da prateleira, porque eu tenho que botar meu produto lá. Sim. O que te move ir adiante todo dia, Valdomiro? Legal, pô, pergunta filosófica até. E aí se conecta
pessoa física total, né? As pessoas às vezes, o propósito da empresa, acredito nisso e sempre também compartilho, né, as coisas que eu acredito e que eu ouvia muito lá atrás que a pessoa no trabalho é de um jeito, a pessoa fora do trabalho é outro. Eu não acredito nisso. É a pessoa. Não existe, não é um teatro. É a pessoa, né? Então, as atitudes que ela tem na vida dela e o trabalho faz parte da vida dela. E aí que eu sou muito grato por fazer o que eu faço, por ter enfrentado o que eu enfrentei, porque hoje, por mais que não tenha atingido os objetivos, que também eles vão mudando, né? Atingir objetivos também, sou grato por tudo que eu fiz até aqui, mas saber que você faz o que você estava ou predestinado ou está na tua alma, complementa. Que na verdade dá sentido para as coisas. Então, eu me sinto dessa forma, fazendo a coisa que eu gosto, fazendo certo, e aí os desafios eles começam a também fazer sentido, porque onde tem desafio, é ali que está a oportunidade. Falei hoje lá do controle de estoque que a gente estava tendo, falei, se aqui a gente está tendo esse problema, então olha a oportunidade que você está tendo para receber uma promoção. Se eu não tivesse tendo esse problema, que hoje existe, eu estou vendo, se você solucionar esse problema, é meio que natural, você vai ter que evoluir como profissional, e aí você evoluindo, você vai trazer a solução, e você fechou o círculo, você vai sentar na minha mesa e falar, cara, eu preciso de uma promoção, e não tem como sair de lá sem ela. Então, é isso. Eu não sei se eu respondi completamente, porque aqui fui começando a conectar algumas coisas na mente, mas é isso, Cristian. Não sei se tem mais alguma parte aí que eu possa agregar. A Pinat não é mais um negócio na tua vida. É Exato. A tua vida que se transformou no negócio. Exato. É verdade. E aí, por isso que fez sentido em 2021 trazer o Pinat pro meu nome. Porque é o tal do skin in the game. A pena em jogo. Então, não é... E aí, olhando... várias pessoas de sucesso falar, sempre quando você tem um plano B, você não faz o plano A dar certo. E para mim eu tive a sorte, de novo hoje olhando para trás, na época não era isso que eu queria, mas eu tive a sorte de não ter um plano B. Porque eu tinha que dar 100% e tinha que dar certo. E esse é o mindset que eu continuo tendo, né? A tua pergunta foi o que me motiva a sair de casa. Então, primeiro, eu estar bem comigo mesmo, eu ser bem sucedido, e ser bem sucedido as pessoas acham que é só financeiro, e não é, e ser bem sucedido é isso que eu estava falando, é você saber que você faz o que você está predestinado e o que você gosta, e consequentemente você vai buscar um sucesso financeiro, né? Mas faz parte, é importante, mas não é o todo, porque se fosse por finanças, eu não estaria fazendo isso até hoje, porque eu saí da empresa do meu pai com 26, faz 14 anos que eu estou nessa trajetória. Então eu poderia ter vivido momentos para trás muito melhores financeiramente se eu tivesse, sei lá, sendo representante comercial. Mas não era o que eu queria, eu tinha esse chamado. E hoje, de novo, agradeço, porque uma hora ali na frente essas coisas elas começam a cruzar, né? Então aquilo que você poderia, como tudo, se você aplicar lá atrás, você deixa de consumir, mas lá na frente, né? Então esses riscos que eu tomei, a trajetória, os aprendizados, a vivência, eles começam a gerar frutos, né? Então é isso que me move. O que me move hoje, além de eu me sentir bem sucedido em todas essas áreas, obviamente, em segunda instância, é eu ser uma referência para as minhas filhas. Então elas saberem que a vida não é uma Disneylândia, né? É o que eu falo muito e é fato, as pessoas não gostam de ouvir, mas a vida não é uma Disneylândia. Ela pode ser, desde que você enfrente os seus desafios, que são diários e de diferentes formas. E por terceiro, obviamente, todo o meu time, que hoje são quase 100 pessoas diretamente, e aí, se a gente falar em direto, já viram 300, 400. E na próxima etapa, sem dúvida, o consumidor, que é quem paga para que isso aconteça, escolhendo o nosso produto na ponta. E aí, hoje também reflito e compartilho com eles e falo, pô, se a Pinat sumisse da prateleira, se esse chocolate sumisse da prateleira, ali você pega um case que a gente tem aí, Festival, por exemplo, aqui de Curitiba, dos 100 fornecedores que tem de saudáveis, nós somos o terceiro em volume de venda para o consumidor. Então, você olha a relevância que tem isso. As pessoas vão falar, pô, cadê aquele meu chocolate? Cadê aquela minha barrinha? Cadê aquele meu docinho? Né? E ele não tem um substituto direto, senão as pessoas estariam substituindo, né? Obviamente, se sumir, elas vão migrar, mas elas vão sentir falta. Então, eu olho para toda essa cadeia de valor hoje e falo, cara, tem dia que você tá meio cabisbaixo, você fala, pô, vai cabisbaixo mesmo, porque você tem que achar as soluções e continuar nessa jornada que não se trata mais só de mim, se trata agora já mais filhas, funcionários, fornecedores e clientes e consumidores no final do dia. Cara, uma analogia assim, né? Para o cantor escutar a música dele no rádio é sinal que ele está fazendo sucesso.
Cara, imagina que pra você, com a tua família, com as tuas filhas, com a tua esposa, você ir no mercado e olhar lá o teu produto e alguém pegando aquele produto e você, cara, virou realidade. Que você não conhece, né? É, Você sabe que eu tenho esse sentimento. Isso é super legal de ver, mas o que eu gosto mesmo de ver é o produto na lixeira, assim, a embalagem vazia, que você não viu quem consumiu. Tem até uma história muito legal disso. interessante. Cara, tem uma história muito legal que a gente tava, imagina, em São Paulo, saí de uma feira e fui entregar uma caixa para um prospect. Aham. Ele passou o endereço e tal, meu executivo lá do meu time foi dirigindo, e aí ele parou assim numa vaga, era outono, era ano passado. Outono, um monte de folha assim, no chão. E aí, embaixo das folhas, a hora que eu abri a porta, olha que coisa louca. Que sinais. Eu abri a porta e tinha um pedaço de uma embalagem branca. Não tinha nenhuma letra, só tinha um pedaço de uma embalagem branca. Eu falei, pelo branco eu reconheci, eu falei, isso aqui é uma embalagem da Pinat. Eu tirei a folha de cima, era uma embalagem da Pinat. A pessoa não foi educada, jogou na rua, mas a sensação de no meio de São Paulo, naquela loucura de todas as ruas que eu podia parar, de todas as vagas que eu podia parar, além de uma coincidência gigantesca e de um sinal do universo, e eu acredito muito nisso, de falar, cara, continua, o que você está fazendo está gerando impacto. Também você começa a ver e fala assim, pô, não é uma barrinha, não são 10 nem 1.000 que eu vendo por mês, porque para isso aqui acontecer, e a gente sabe disso, já passou de milhões de unidades comercializadas todos os meses. Estatisticamente falando. Estatisticamente é bem difícil, né, de São Paulo, tudo isso que eu falei, mas de certa forma já é um volume, né? São milhões de unidades que todos os meses saem da fábrica, passam pela mão dos meus colaboradores e chega na boca do consumidor. Então todo aquele sonho de gerar impacto já é uma realidade. O que a gente precisa é expandir isso aí. Cara, que legal, cara. Sensacional. Esses sinais, cara, que vão acontecendo na vida da gente é algo que não tem explicação mesmo, cara. E o tempo vai passando, passa rápido, cara, quando a gente vê 2030 tá aí, cara. E a gente tá falando de um objetivo de um snack para cada 2 brasileiros, cara. Por que esse número? Então, ali foi uma tentativa de deixar tangibilizar para o meu time o número, né? Então, falava-se muito em faturamento, e aí você começa a ver que no dia a dia isso vai meio que perdendo sentido, você vai lançando produtos mais caros, mais baratos. Aí fui vendo que a indústria de produto de consumo, ela trabalha com caixa, ela trabalha com unidade, porque é inflação, é um monte de coisa que acontece, então esse número ia estar desatualizado se eu colocasse. Obviamente eu tenho um número que depois eu vou atualizando isso, mas tem um norte na minha cabeça. E aí eu falando, pô, vamos trabalhar em unidade. E trabalhar a unidade, o faturamento que eu queria, dava essa quantidade de unidade, e olhando para isso eu falei, pô, deixa eu fazer um paralelo, porque as pessoas não vão gravar 115 milhões de unidades. A pessoa esquece. E eu quero que as coisas sejam que vão para execução, que elas estejam vivas, né? E aí o Brasil tem 230 milhões de habitantes e falei, cara, esse é um número, é 1 a cada 2. É como se um brasileiro sim, um não, comesse uma Pinat durante o ano, né? Obviamente isso vai ser reduzido porque as pessoas consomem muito mais do que um no ano. Não tenho ideia, um número que eu não tenho ainda, não sei quantas pessoas consomem, qual a quantidade de snacks médio que uma pessoa consome de Pinat. Mas com certeza não é um por ano, né? A pessoa que consome, ela consome toda semana. Mas foi uma forma de tangibilizar. E volta e meia eu tô super aberto a tentar deixar isso sem mudar o conceito, deixando os 115 milhões de unidades vivas, que nos dá dimensão de tamanho. E para chegar lá, como diz o João Adib, e trago isso para mim, que não é ser o maior, é ser o melhor. O maior é uma consequência de você ser o melhor, né? A melhor solução que tem. Existem outras formas, quem sabe, daqui para frente, de começar a tangibilizar, mas acho que é uma forma legal de a gente olhar e com certeza atingindo isso, falar, pô, vamos fazer agora um snack por brasileiro, né? E aí você vai para essa próxima etapa aí de 230 milhões de snacks. Show. Cara, você trouxe para nós aqui 6 SKUs diferentes, né? Sim, dos 40 que a gente tem hoje, tem 6. Eles estão representando as famílias. A gente tem 3 famílias dentro da Pinat. A gente tem a família de barras de nuts, que foi da onde a gente nasceu. A gente tem a segunda família, que são os doces sem açúcar, que foi essa segunda etapa. E a gente tem a família dos snacks proteicos, que ali dentro daí dessa família de snacks proteicos, a gente tem as barras como principal produto de volume. A gente tem o chocolate aí que você provou, o Protein Cup, que é a coroa da Pinat. E a gente lançou esse ano também um produto um pouco mais cauda longa, porque hoje o consumo de snacks proteicos é muito alto, então as pessoas estão precisando de variedade. E aí a gente lançou também esse ano o Protein Croc,
que são drageados ali de flocos de arroz, que também são sem açúcar, com alto aporte proteico, para a pessoa intercalar consumo barra, chocolate proteico, drageado e encaixar nos diferentes momentos do dia. Eu mesmo consumo sempre depois do jantar um Protein Cup, sempre, toda noite eu como Protein Cup, durante o dia eu como barra. E hoje, coincidentemente, esse produto que é mais cauda longa, antes de vir para cá eu estava tomando um café e comendo Protein Croc. Então, esse é o universo Pinat, são essas 3 famílias de produtos e, graças a Deus, as 3 ali em cada segmento estão desenvolvendo muito bem. Você, retomando lá no nosso início, né, já encaminhando para nós fazer nosso encerramento, era você colocando a etiquetinha na barrinha e abrindo lá nas frutarias, enfim, tentando colocar teu produto. Onde que a Pinat está presente hoje? Então, hoje são mais de 10 mil pontos de venda. Muito numérico aí é o canal Farma, que hoje é uma opção de conveniência para snacks saudáveis. Mas de supermercado a gente está com 1.500 lojas com repositor de prateleira. Então, é um volume. Nosso principal canal ainda é o alimentar e o Farma. E a gente tem agora expandido para o canal indireto, que é o distribuidor, que vai fazer aí as regiões mais distantes ou os pontos de vendas menores, ali um mini mercado, as lojas de conveniência e etc., o que é mais capilarizado. Tem muito a ver com a estratégia de democratizar o snack gostoso e saudável. E aí a gente também está olhando muito para ano que vem, para os canais especializados. Os canais especializados ali é o canal verde, onde loja Pro Natural, etc. O Body Shop e também o e-commerce. O e-commerce tem tracionado com bastante heavy user, assim, tem me chamado a atenção. Até a gente estava conversando essa semana e tem uma pessoa lá que compra todo mês R$800. Tipo, cara, deixa eu ver que ela está revendendo. Está revendendo. E não, é uma família de São Paulo e que consome. A família lá tem 2 filhos e eles consomem todo mês R$800. Então você fala, pô, de novo, olha o impacto, olha a diferença. Com certeza tem mais gente assim que a gente precisa chegar nelas, né? Então é isso. Cara, sensacional, assim, escutando a tua história, tem algumas empresas que a gente apoia, fazendo um trabalho, assim, de apoio, né? Então, Andrelli, você que está assistindo aqui também, Andrelli é filha, mulher, né? Então, o pai, 50 anos vendendo cocada na praia, ela resolveu levar essa cocada lá em Maraú, na Bahia, fazer um produto dessa cocada, a mãe dela desenvolveu os chips e ela tá nessa história assim, é muito parecido com o teu início, sabe? Então, esse empenho, esse desafio e, cara, realmente acreditar, porque falando agora, quem vê você contando essa tua história, puxa, que legal e tal, mas, cara, tem muita resiliência, tem muita persistência e mais do que isso, né, cara, acreditar que realmente é possível transformar, né? Transformar não só a tua vida, mas impactar a vida de tanta gente que hoje consome teu produto. Sim, sim. Você falou a palavra resiliência, assim, é um mantra para mim isso. E a gente tava falando também que as pessoas que estão às vezes no nosso redor não entendem isso. E muitas vezes não é para te prejudicar. Eu tive o caso lá da minha mãe, para proteger. A pessoa fala assim, mas puxa, será que você precisa tomar tanto risco? Será que você precisa ficar tanta noite sem dormir? Será que será que vai dar certo? Vai fazer uma outra coisa e tal. É para te proteger no final do dia. Então você tem que conseguir limpar essas coisas, limpar a tua lente. Porque se você tem essa chama, você tem essa vontade, eu acredito muito em sim, você tem que afiar o teu machado constantemente. Né? E quanto mais a gente vai evoluindo, você vai vendo que você sabe pouco ou quase nada. Então, essa síndrome até do impostor, já passei algumas vezes e falei, pô, então não é que também não sei quase nada, então eu sei alguma coisa, mas sei muito pouco. Preciso continuar aprendendo. Então, a parte da resiliência é um pilar muito forte e a parte da curiosidade para mim também sempre foi muito forte. E com a curiosidade você vai aprendendo. Você vai perguntando, você vai conversando, você vai lendo, você vai assistindo, você vai ouvindo. Então, esses pilares realmente são muito importantes. E aí, se você sabe o caminho que você quer chegar, você vai ajustando a execução, né? Então, sei que eu quero ter uma indústria de alimentos, você falou aí o caso da cocada, sei que eu quero ter uma indústria de alimento, no caso dela não sei se é saudável, é indulgente, sei lá, sei que eu quero fazer isso. No caminho, ela vai ter que descobrir se aquele canal de venda é aquele, ou para se ela tracionar ela vai ter que mudar, se é cocada, se não é cocada.
ela vai ter que mudar isso no caminho, mas para onde ela está indo vai ser o mesmo caminho, né? E ela vai ter que sim acreditar nela, ter resiliência e ter essa curiosidade para poder ir desvendando os mistérios que aparecer. E aí também você vai depurando no caminho as pessoas que você vai convivendo, com quem você vai compartilhando. E aí que eu sempre estou aberto a esses bate-papos aí com pessoas como você, a eventos que a gente é convidado, a gente participou da Endeavor, fiz curso no G4, e aí você começa a buscar ali onde tem pessoas que têm esse espírito, essa visão, porque aí sim você encontra os seus e o que você fala não fica tão louco para o outro, e o outro inclusive ajuda você nessa trajetória. Então, é isso, assim, realmente esse é o caminho. Cara, eu ia te pedir um negócio, mas nem vou pedir mais porque você acabou de fazer. Eu ia dizer, cara, deixa umas dicas para os nossos ouvintes e tal, mas você já deixou muita dica, cara. Obrigado. Valdomiro, sensacional, muito, muito obrigado, cara, por ter vindo, né? Não era para ter sido hoje a gravação, era para ter sido um outro dia, mas Deus quis, né, que as coisas acontecessem hoje e sensacional, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado aí pelo convite, sucesso para vocês e no que a gente puder ajudar, a gente está sempre à disposição. Sensacional. Consumam um Pinat, conheçam um Pinat, tenho certeza que vocês vão se surpreender. Justamente isso, pessoal. Valdomiro Pinati, né? Trouxe aqui um pouquinho das amostras para nós. Vocês viram, pode encontrar o produto da Pinati em diversos pontos, em farmácias, supermercados. E o próprio Valdomiro nas redes. O Valdomiro é super acessível, então no final aqui do nosso episódio vai ter aqui alguns contatos que vocês podem, né, mandar algumas mensagens para o Valdomiro. E, pessoal, puxa, mais um episódio que a gente vai encerrando hoje, sensacional. Mais uma vez, muito obrigado, Valdomiro. E acompanhem nós aqui, se inscrevam no nosso canal, mais convidados virão e a gente vai construindo esse caminho aí, episódio a episódio. Um grande abraço e até o próximo.